Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do The Look, seu podcast favorito, onde a gente conversa com grandes nomes da indústria para entender como se manter relevante mesmo com todas as mudanças não só do setor, mas também do mundo. E hoje a minha convidada é a Simone Jordão, executiva de moda com mais de 20 anos de experiência e especialista em internacionalização das marcas. Ela atua atualmente como consultora de negócios internacionais para marcas brasileiras, além de fazer a representação exclusiva de feiras internacionais como a Coulter New York. Oi, Simone, muito prazer, muito bom te ter aqui. Obrigada, prazer todo meu, assim, é o meu podcast favorito também, então estou muito honrada de estar aqui hoje. Bom, para a gente começar, eu quero saber como que é a sua atuação, assim, um pouco do seu trabalho, para quem não conhece também, para quem gosta, quer saber sobre como internacionalizar a marca, como que você atua atualmente? Na verdade, o primeiro começou com a consultoria, né? Eu já vinha de um trabalho de muitos anos no mercado internacional. Minha carreira começou lá atrás na Ralph Lauren. Eu trabalhei muitos anos na Ralph Lauren na Europa, que apesar de ser uma empresa muito globalizada, eu trabalhei na Ralph Lauren na Grécia. Então você imagina que foi, né, realmente uma experiência, né, de começar uma empresa num outro país e tudo. Esse foi meu primeiro momento que eu entendi de internacionalização de marca, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu já comecei a trabalhar no processo de internacionalização da Osklen. E depois de alguns anos trabalhando na Osklen, o que eu via sempre, quando eu estava, né, em alguma feira internacional, quando eu estava em algum evento internacional, era o quanto que as marcas brasileiras não estavam preparadas para estar naquele evento, naquela feira, naquele showroom. Ali que começou a minha carreira de começar a pensar, falando, espera aí, tem alguma coisa aqui que eu sei que as outras marcas não sabem, né? E quando eu saí da Osklen, eu já saí para montar, né, na verdade, a minha empresa especializada em consultoria para preparar essas marcas para o mercado internacional. Assim começou a consultoria. A curadoria para as feiras veio num segundo momento, porque justamente eu chegava nas feiras com essas marcas super preparadas, às vezes eram 4, 5 marcas, não eram muitas, e aí chamou a atenção do pessoal da feira, falando, espera aí, tem umas marcas brasileiras aqui que são legais, quem é que está trazendo essas marcas brasileiras? Aí veio o convite primeiro da Coulter. Ai, que legal. E eu quero saber como que é feito esse processo de seleção de marcas, de curadoria para a Coulter. Olha, eu não parto somente de procurar marcas. Eu acho que eu tenho assim um radar muito atento, né, de estar olhando tudo o que está acontecendo. Então, eu não saio procurando marcas para a Coulter. Eu procuro sempre quem tem um potencial de estar no mercado internacional. Eu acho que o meu olhar de curadoria vai mais por esse caminho. É mais amplo, né? Estando aberto dentro das semanas de moda daqui do Brasil, a gente tem, né, a semana que acontece muito da semana de atacado, não sempre é a Fashion Week, né, o São Paulo Fashion Week, mas a gente tem as semanas de atacado aqui no Brasil que são muito fortes, principalmente em São Paulo, e um radar muito aberto também para olhar o que está acontecendo no Brasil como um todo. Então eu fico ali também, eu comentei com você, né, a gente tem eventos no Brasil que acontecem, a gente tem o Carandaí no Rio de Janeiro, que é incrível para conhecer novos talentos também, mas eu vou também, às vezes, numa feira de moda de lingerie em Friburgo, por exemplo. Pode ser um dos lugares que eu também estou visitando. Então, é bem amplo o meu olhar aonde que eu vou procurar, não é muito focado em só ver as marcas do momento, sabe? Tem que ter sempre atento, então, né? E como que é esse negócio de você estar sempre atento a tudo para você conseguir as melhores marcas e ver aquele potencial ali? Qual que é o diferencial que você olha, que você procura? Eu procuro muito ver originalidade, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente tem marcas brasileiras que trabalham com um produto muito original, autêntico, eu acho que isso é bem bacana também. Mas, não obrigatoriamente, a gente tem que procurar só um tipo de produto. Isso que eu acho que é interessante no mercado internacional, que a gente tem uma abertura para diversos segmentos. Então, por isso que eu falo que meu radar ele é muito aberto para todos os segmentos, porque você pode ter uma feira como a Coulter, que ela é muito voltada para a moda de design contemporâneo,
Então, dentro de design contemporâneo, dentro de uma mesma feira, você vai ter acessórios, você vai ter calçados, aí você vai ter o contemporâneo, né, a moda contemporânea num nível mais avançado, o contemporâneo para young, que é uma parte realmente para jovem. Aí você vai ter a parte, numa feira como Setembro, por exemplo, é uma feira que está voltada para resort, para moda praia. Então, dentro de uma mesma feira, você tem vários segmentos que você pode estar de moda. Então, você vai ter, por exemplo, num espaço de acessórios, vai ter o espaço para um acessório super autêntico, bacana, mas ali também tem bolsas. Então, você pode ter bolsas que são para praia, bolsas de couro para cidade. Então, dentro de uma mesma feira, você tem muitos segmentos que você pode explorar. Então, eu sempre vou focada que essa marca pode ir para esse lugar. Aí uma outra marca, e algumas marcas podem estar em mais de um mercado também, isso é bem interessante, porque você pode ter um design super autoral, que ele pode estar numa feira como a Coulter em Nova York, mas ele também pode estar na Premier Classe em Paris, que é onde é uma feira muito voltada para um mercado de um comprador que está procurando também originalidade e design. Então, eu fico com o meu olhar muito aberto, porque não tem um mercado só, não tem só um tipo de produto que os compradores estão procurando, entendeu? Então, é mais por conceito do que por tipo de produto as feiras, né? Então, você vai vendo ali o que alinha mais ao conceito de cada uma, né? Exatamente. E a gente não precisa ficar preso também, a gente fala de originalidade, mas a gente fala também assim que muitas marcas, às vezes a pessoa fala assim, mas meu produto é diferenciado o suficiente, sei lá, eu faço jaqueta de jeans, entendeu? Tem espaço para mais jaqueta de jeans fora? Depende, porque qual é o denim que você usa, sabe? Então, às vezes, jaqueta de jeans, todo mundo tem jaqueta de jeans, mas assim, a minha é mais fashion, a minha trabalha com um denim sustentável, às vezes eu posso ter, vamos dizer assim, eu posso ser competitivo no preço, eu posso ser competitivo na minha data de entrega. Tudo pode ser o diferencial, né? Tudo pode ser, literalmente. Exatamente. E aí o seu olhar vai nessa, vai tipo, mas você tem você faz esse trabalho de mostrar para a marca também que ela tem um diferencial. É porque eu divido meu trabalho em dois caminhos, né? Eu falo dentro da minha empresa, Simone Jordão. Eu tenho a parte de consultoria, né? Então, é um momento que eu identifico essa marca, e aí, se a marca está trabalhando com a minha consultoria, eu vou fazer esse trabalho diretamente com ela, de poder ver qual é o seu diferencial, aonde que a gente pode encontrar, onde está a sua identidade. Então, eu trabalho muito próximo da marca de encontrar esse caminho. Já no trabalho de curadoria, eu identifico a marca e eu falo, olha, tem um potencial. Você se prepara agora para você ir para esse caminho do internacional. E tem muita marca que faz um caminho de se preparar para o internacional bem bacana também. E a gente sabe que o mercado muda o tempo todo, mercado internacional principalmente. Eu queria saber, assim, quais foram as principais mudanças que você percebe nos últimos anos, assim, no mercado internacional, e como o seu trabalho mudou por conta dessas transformações. Podemos voltar lá na pandemia? Também é uma grande questão. Porque lá na pandemia parece que foi há muito tempo atrás, né? Mas, na verdade, eu acho que as primeiras mudanças elas ocorreram ali, a partir da pandemia. As mudanças, né, a gente tem mudança o tempo todo no mercado da moda, e eu acho que quem está ativo na moda tem que estar sempre muito pensando em agir rápido com as mudanças. Mas, dentro do meu trabalho, dentro da consultoria, e principalmente com as feiras, eu vi uma grande mudança a partir do momento da pandemia. Primeiro foram com as feiras, porque a feira é um evento físico. Presencial, né? Com aglomeração. E foi muito engraçado nesse momento, no logo pós-pandemia, quando estava tudo fechado e tudo, e eu olhava as fotos das feiras, e as feiras, assim, sempre, as nossas fotos eram todos os estandes com muita gente, sabe? Os corredores muito lotados. Depois, eu né? Assim, gente, como é que vai ser isso depois? Então, acho que ali foi o primeiro momento que eu falei, tem uma mudança acontecendo aqui. Nessa mudança, quando aconteceu, né, falando principalmente da Coulter e da Magic, que também faz parte do grupo de feiras, né, da Coulter, uma feira mais comercial,
O que eles fizeram imediatamente? Falando, vamos transformar tudo no digital. Porque as feiras, elas são um lugar de conexão. Isso que a gente pensa muito, né? A gente fala assim, eu estou indo para a feira para vender. Óbvio, todo mundo vai para lá para vender. Sim. Mas o papel principal da feira, ele é um lugar de conexão entre marcas e compradores. Quando, a partir do momento que você perdeu esse momento de conexão, a feira se sentiu numa responsabilidade, né? A maior parte das feiras, mas a Coulter principalmente, ela se sentiu numa responsabilidade de que eu tenho que dar uma opção para essa marca que antes se apresentava ali, continuar encontrando o seu comprador. Então, a primeira mudança que aconteceu ali foi transformar essa feira, que era presencial, esse tanto de gente, num digital. Então, a gente teve assim 2 edições que foram digital, de colocar todo mundo no digital. Ninguém estava preparado. Não, acho que pegou todo mundo no susto, né? Ninguém estava preparado. Então, foi assim, eu trabalhei muito durante a pandemia, eu trabalhei muito preparando as marcas para entrar nesse mundo digital e poder entrar em contato com esses compradores, falar, olha, eu ainda estou aqui, eu não tenho todo o produto, eu tenho menos produto, mas você tinha uma presença digital ali. Mas como foi essa edição digital da feira? Fiquei curiosa. Existem plataformas B2B, plataformas que são realmente digitais, já existiam antes, mas elas não trabalhavam em conjunto com as feiras. Era ou você tem a feira ou você tem a plataforma digital. Nesse momento que aconteceu, a gente está falando então de 3 anos para cá, o que aconteceu é que essas plataformas digitais que você bota no atacado, todo o seu produto lá no atacado e conecta com os compradores por lá. No momento que a gente teve da pandemia, o único jeito de conexão era esse. Tanto que depois, então, a primeira transformação foi essa. Aí depois, quando começaram a voltar os eventos presenciais, tinha muito uma dúvida, o que vai acontecer com as feiras, né? As pessoas vão querer, não, agora está todo mundo de moletom em casa, os compradores Ninguém não querem mais vai querer ir lá. Os compradores não vão querer viajar, ai que trabalheira, você fica em casa fazendo o teu pedido e tudo, e o que a gente viu não foi isso. O contrário, né? Pô. Os compradores queriam viajar, eles queriam ir ver as marcas, né? Ver quem eu já vi no digital, como é que é essa marca, né? Quando eu pegar no produto mesmo. Então, a segunda transformação foi essa, de quem estava no digital voltar para o presencial para que todo mundo tivesse essa conexão novamente. E aí, depois desse momento, as pessoas falaram assim, e aí ainda continua também o digital? E aí foi realmente o momento que a gente viu que os 2 caminham juntos. Então, acho que essa foi a maior transformação dos últimos 3 anos, vamos dizer assim. Eu acho que um dos maiores impactos da pandemia foi nisso, né? A gente aprender a balancear digital e físico, porque a gente entendeu que dá para fazer os 2, quando não dá um, não dá outro, e isso é legal, assim, porque é mais de uma forma. Assim, teve marcas novas durante esse período da pandemia, tipo, na feira digital, por ser mais fácil, né? Nossa, muito, muito, porque, vamos dizer assim, nessa época... eu normalmente, por exemplo, numa feira como a Coulter, tinha por volta de umas 25 marcas brasileiras. Já tinha crescido. Estou falando lá atrás, quando eu comecei, eram 6, 7 marcas brasileiras que iam. Aí, nesse ano, a gente já estava mais ou menos assim, com umas 25 marcas se apresentando lá na Coulter, em Nova York. No digital, eu tive mais de 50 marcas inscritas para o digital. Porque era, de uma certa maneira, isso que eu falo, né? Onde você tem uma crise, você tem também uma oportunidade. Sim. Então, muitas marcas viram assim, será que não é uma oportunidade de eu conseguir, num momento que está todo mundo parado, está todo mundo, né, digitalmente olhando o que está ali na frente da sua tela, é um momento que eu consigo mostrar o meu produto ali, porque agora eu estou igual a todo mundo. Sim. Né? Eu acho que o mais difícil da gente tentar dentro, né, do universo nosso de marcas brasileiras é que a gente conseguir que nos vejam. Então, esse momento do digital foi isso, falando, olha, está todo mundo na tela, está todo mundo igual. Então, eu tive um boom de marcas brasileiras que quiseram ir para o digital. É doido, né, se pensar, porque apesar de ser um momento delicado, surgiu muita coisa positiva, assim, né? A gente mesmo, o Deluxe se reinventou durante a pandemia, a gente abriu nosso leque, começou a falar de decoração, porque estava todo mundo em casa. Como que a gente vai falar de look quando está todo mundo em casa, né? E aí a gente literalmente expandiu a nossa visão e é muito legal ver como todo mundo, a indústria inteira, foi resiliente, se transformou e a gente conseguiu tirar muita coisa positiva.
Durante, né, você falou que mais marcas entraram nas feiras por causa do digital. E eu queria saber quais são os desafios hoje, que tem tanto digital quanto físico. Se é mais fácil, porque tem a parte digital que você falou que continua, ou se surgiram outros desafios depois também no caminho. Qual você acha que é assim, a maior dificuldade para internacionalização? Eu não vejo, num caminho, para a gente falar, né, de desafio, o digital junto com o físico, eles hoje andam muito juntos. Então, o que eu vejo dentro das feiras é que as marcas, os compradores, né, vamos dizer, os compradores e as marcas, eles querem se encontrar. Então, eles vão para uma feira para se encontrar, para ver, para poder tocar. A moda tem muito isso, Sim, né? sim. Então, não, um caminha junto com o outro. O que acontece muito, que eu vejo nas feiras, é que o comprador, ele vê o produto, ele gosta do produto e, muitas vezes, ele quer continuar o pedido online. Então, em vez de eu sentar aqui agora com você e colocar, eu quero 2, eu quero 1, eu quero um small, eu quero um medium, eu quero um large, eu separo o que eu quero aqui agora, depois você me manda online o meu pedido e eu coloco uma grade. Fica mais prático, né? Então, esse sentido é que anda junto. No sentido de desafio, eu acho que o maior desafio para nós, assim, não maior, mas um dos desafios para a moda brasileira é que a gente precisa de preparação, nós precisamos de planejamento para ir para o mercado internacional. Eu acho que isso é o que mais falta para as marcas brasileiras irem para o mercado internacional sendo mais competitivos, sendo mais assertivos. Isso é uma coisa que eu falo muito dentro da minha consultoria, porque eu faço uma consultoria muito... eu não faço uma consultoria que eu falo assim, olha, é isso que você tem que fazer e agora vai. Eu fico junto com a marca, fazendo a parte comercial da marca. Então, é muito importante a gente pensar nesse planejamento como um todo. E isso que eu sinto que falta um pouco nas marcas brasileiras. E agora que o mundo está tão assim, conectado e está todo mundo tão próximo, né? Nunca pareceu tão próximo você ir para outro país, para outros lugares. Como você acha que as marcas brasileiras estão se adaptando a esse novo cenário global? De pensar mesmo, tipo assim, eu acho que eu posso ir além do Brasil, eu posso tentar novos lugares. Bom... Eu acredito que ainda precisa muita adaptação das marcas brasileiras. E, às vezes, as pessoas falam assim, é uma adaptação, é muito difícil ir para o mercado internacional. Não é difícil se você faz estratégia e planejamento. Porque, por exemplo, a gente fala de adaptação, né? Tem que ter adaptação? Tem que ter alguma adaptação. Você faz toda a adaptação de uma vez? Não, não é isso. Ninguém consegue chegar absolutamente 100% preparado no mercado internacional. A gente tem exemplos, né, de marcas que falam isso, né, muito. Você tem um exemplo da Farm que fala, eu não cheguei lá preparado, eu fui me adaptando, mas eu fui adaptando o tempo todo, né? Você tem exemplos de sucesso no mercado internacional e marcas que continuam fazendo, né, parcerias, continuam trabalhando, sempre se adaptando, sempre procurando o que eu posso fazer mais. E eu acredito que a primeira parte de adaptação que você precisa de fazer aqui, né, que é um desafio, é que nós trabalhamos com coleções inversas, né? Tem isso. Então, muitas marcas falam assim, mas como é que eu vou apresentar? Aqui eu estou apresentando verão, lá eu vou apresentar inverno. Eu falo, gente, hoje o mercado ele pede essa adaptação de qualquer maneira, do jeito que a gente se veste, porque praticamente todo o seu look ele pode ser transformado em algum momento. Você está usando isso no verão ou no inverno. Não, mas com o clima que muda o tempo todo, a gente não tem mais verão e inverno, né? Exato. Então, quando você começa a pensar de que eu posso adaptar minhas coleções daqui do Brasil para o mercado internacional, é um desafio? É um desafio. É possível de se fazer. Então, aí que eu falo, né? Você tem que ter adaptação, você tem que ter estratégia, porque a parte da estratégia que você vai fazer é, eu consigo entregar esse meu produto numa estação inversa? A maioria aqui consegue. Então, é só você pensar, mas quando eu estou fazendo meu atacado aqui, eu já tenho que me planejar um pouco para o internacional. É como se você abrisse um novo mercado, uma nova loja, uma nova empresa dentro da sua empresa. Essa é a adaptação que tem que fazer para o internacional. Então, é muito possível de ser feita.
E você falando isso, eu me lembrei que a gente tem várias conversas de pessoas de várias marcas e um dos desafios é sempre a diversidade do Brasil, porque o Brasil é um país muito grande. E você acha que isso pode se tornar uma vantagem quando a gente fala em mercado internacional? Porque já que se você faz para o Brasil inteiro, você já lida com diversos climas, diversos públicos, diversas culturas. Quando você chega lá, então você já meio que está preparado para tudo, né? Gente, nós temos um ativo aqui, que é a nossa diversidade cultural aqui no Brasil. Isso é um ativo tão pouco explorado. Infelizmente, eu tenho que dizer que nós assim exploramos muito mal um grande ativo nosso. Eu viajo muito, eu vou para outros países. Eu fiz uma reunião há 3 dias atrás com uma RP internacional. Ela estava em Los Angeles e ela estava falando assim, né, falando de um cliente da minha consultoria, que está fazendo essa parte internacional, com influenciadoras e com tudo. E aí ela falando assim, toda vez que vocês me mandarem algum gift, alguma coisa que eu for entregar, vocês podem mandar um pouquinho dessas coisas que vocês têm aí no Brasil? Aí ela falava assim, eu vejo que vocês têm aquela bolsa que é coloridinha, eu vejo que vocês têm essa garrafa que tem o sol, eu vejo que vocês têm essa bolsa de praia que tem isso. Gente, isso é a nossa alegria de viver que a gente tem aqui no Brasil. Isso é um ativo para a nossa diversidade cultural muito pouco explorado. E se você pensar nas marcas internacionais que elas têm, que você pensa a marcas internacionais globais. Você pensa numa Ralph Lauren, por acaso, né, como eu trabalhei lá, e então eu tinha, né, aquela coisa, eu fiquei 7 anos na Ralph Lauren, então assim, eu me sentia Simone Lauren quase. Mas se você pensar, a Ralph Lauren, ela trabalha o American Way of Life. Eles têm o American Way. Então, o Ralph Lauren, ele trabalha, quando ele está pensando na costa oeste, ele está pensando no jeans, ele bota aquela coisa do cowboy, do cinto grande, da camisa de xadrez, aquela coisa é americana. Tradicional, né? E eles usam essa cultura deles com muita propriedade dentro da marca. Aí, quando ele faz a parte, né, do Ralph Lauren, que é a label dele, que é toda de terno e tudo, aí ele leva isso para uma Nova York, urbana, aquela mulher que ela é americana, mas aí ele mostra aquele jeito americano da mulher, ele se apropria muito disso, desse American Way. Aí você, quando fala das marcas francesas, aí você pega, vou dar um exemplo, sei lá, uma Isabel Marant. Aí ela gosta de mostrar que essa mulher francesa, ela é descompromissada, ela mistura looks, que é aquela coisa que todo mundo pensa da francesa, né? A francesa não faz esforço, né? Ela acorda com aquele cabelo assim, ela sai assim, gente, aquilo é pensado. Sim, com certeza. Aquilo é o savoir-vivre da francesa, né? Que ela nem pensou, ela está sempre tomando um vinho, ela está sempre ali assim. Isso é um ativo cultural que eles têm. Então, se você pensar nisso, essa nossa, né, alegria que a gente tem aqui, né, a Farm lançou isso como o nosso borogodó. Borogodó. Quantas marcas brasileiras não podem usar desse ativo, né? Eu falei mais cedo da Osklen. A Osklen tem o jeito dela de viver, né? Essa coisa do carioca, do urbano. Você imagina isso com todas as marcas brasileiras, cada uma procurando aonde está seu ativo? Seria incrível. Você imagina no nosso Nordeste. Olha, no nosso Nordeste, o que tem, o que a gente pode puxar disso tudo? Então, eu acredito que esse é realmente um ponto ainda a ser muito explorado. Eu não acho que é um movimento que a gente consegue fazer sozinho. Eu acho que não é cada marca sozinha de fazer isso. Eu acho que a gente tem desbravadores, a gente tem marcas desbravadoras fazendo isso, mas eu acredito que falta ainda um pouco esse movimento coletivo dessa brasilidade, da gente acreditar que nós temos esse ativo e a gente pode explorar isso. A gente saber vender a nossa cultura igual eles fazem, porque tipo, os Estados Unidos é um que vende o modo de viver, vende o que eles são, né? O sonho americano. E eu acho que falta isso, porque acho que a gente fica, até por ser um país tão grande, tão diverso, acho que pode ser um desafio também, porque a gente tem várias formas, a gente não tem uma forma de ser brasileiro. Tipo, eu, por exemplo, sou do interior do Rio.
Eu venho aqui para São Paulo, eu já sinto a diferença cultural. É totalmente diferente o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de... Então, vender essa mistura do que é ser brasileiro, que falta pra gente, eu acho. Que não é uma coisa só. Não, é várias coisas. E dá pra gente juntar, né? E fazer uma coisa legal. Mas o que nós temos em comum? Eu acho que é isso que a gente falta, né? Da gente pensar na moda do Nordeste, da moda do Sul, da moda do Rio, da moda de São Paulo. Você está falando, eu sou do Rio, mas eu chego aqui em São Paulo, eu me visto diferente, eu faço... Mas o que você tem em comum? Você gosta de cor, você gosta de alegria, eu posso estar mais sóbria, mas aí tem o despojamento. Então, eu acho que tudo isso a gente consegue procurar, e isso tem que ser materializado e tem que ser um ativo muito forte da nossa moda. E falando dessa diversidade, né, você acha que tem um aumento na demanda, não só por autenticidade, mas por questões inclusivas mesmo nessas feiras internacionais? Totalmente. Totalmente. Eu acho que a gente fala do ser inclusivo, e, nesse momento, assim, a gente tem, dentro de feiras, a própria Couturi, ela tem um programa incubador para marcas que são de propriedade de mulheres. Woman Owned. Aí a gente tem para Black Woman Owned. Então, a gente tem assim, vários segmentos que as pessoas têm um destaque lá dentro por essas questões. Então, inclusividade é uma questão dentro das feiras também. E que tipo de representatividade você procura destacar quando você está procurando marcas brasileiras para ir para essas feiras? Eu, como curadora, o que eu sempre procuro é estar atenta para talentos de um Brasil inteiro. Não ficar... O nosso olhar, normalmente, aqui dentro da moda do Brasil, é a gente olhar nos grandes polos. Por isso que eu falei com você, eu gosto de olhar em todo lugar, gostaria de estar olhando ainda mais. O Brasil é muito grande, difícil de viajar em todos os lugares, mas, por exemplo, eu tive há pouco tempo, no final do ano passado, eu tive em Salvador e tive... o privilégio de poder ver de perto várias marcas de um projeto daqui do Brasil que se chama Nordeste, que eu acho incrível. Eu amo o Nordeste, a gente ama o Nordeste aqui no Chudeluk. Então, quando eu penso assim, né, quando eu olho esse Nordeste, eu falo, gente, imagina eu levar esse projeto para o mercado internacional. Quem pode abraçar isso aqui junto comigo e falando, vamos levar isso para uma Couturi, vamos levar isso para uma feira Who's Next? Eu pensei nisso muito, porque esse ano é o ano do Brasil na França. E eu falei assim, nossa, eu queria tanto levar esse projeto do Nordeste para chegar lá em Paris. Você imagina que coisa linda que seria isso. Não consegui realizar. Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. Então, eu acho que o meu olhar ele está sempre procurando assim, né? Você falou, né? Autenticidade. Então, a gente já tem movimentos, né? Que procuram fazer isso. Então, assim, um Nordeste, eu acho que isso seria incrível, porque a gente consegue trazer um movimento inteiro para dentro da moda e consegue levar ele com mais força. Porque é muito difícil você levar um design que está lá sozinho, mas se você vem num grupo de apoio, é muito mais fácil da gente conseguir fazer isso. E é tão legal, né? O Nordeste, ele tem tantas marcas que você vê como elas são diferentes, quanto elas se destacam esteticamente, culturalmente, quanto elas são realmente a cara do Brasil, assim, a cara do que a gente vê, da nossa cultura. E dá muito orgulho. Espero que a gente ainda consiga... Acho que dá até pena, assim, das pessoas que não conhecem lá fora, né? Exato. Aí eu vi um designer que estava no Nordeste, eu encontrei com ele depois no Rio, ali na Carolina. Então, só de ver aqui dentro do Brasil, alguém que eu vi lá em Salvador, e de repente eu vi que ele estava no Rio, eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, que máximo que você está aqui. Então, eu falei, nossa, já conseguiu, pelo menos dentro do Brasil, né, ter uma ascensão, passar de um mercado para o outro. Dali, o que eu queria mesmo era conseguir levar essa cultura toda para o internacional, né? Muito legal. E, além da representatividade também, acho que a sustentabilidade é um assunto muito atual, assim, e muito urgente, mais urgente do que nunca. A gente está vendo aí como está o mundo. E como você acha que práticas sustentáveis são importantes nesse processo de levar para o mercado internacional, e também quais os desafios, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil para nós brasileiros, não é fácil no mundo isso.
Se eu puder voltar um pouquinho, como a gente falou, né, eu acredito que no momento da pandemia a gente viu uma crise muito grande dos fornecedores, né? A gente falou, né, da onde que vem o meu produto, da onde ele vem, como é que ele chega aqui no Brasil, como é que ele sai do Brasil, como é que ele vai para fora do Brasil. A gente teve aquela primeira crise, uma ruptura naquele momento. Eu acho que, infelizmente, nós aprendemos muito pouco daquilo. Todo mundo já esqueceu o que foi. Aí volta o dia de hoje. Tenta-se fazer uma sustentabilidade das marcas brasileiras para o mercado internacional. Nós, aqui no Brasil, nós temos uma vantagem muito grande, que nós temos uma cadeia produtiva aqui no Brasil muito completa. Poucos lugares no mundo você tem uma cadeia produtiva que você planta e depois você fabrica, você produz, você comercializa tudo no mesmo país, tudo, não estou dizendo na mesma região, mas tudo no mesmo país. Sim. Então, nós plantamos o algodão. Nós temos o algodão certificado. A gente tem selos brasileiros muito importantes aqui dentro, que valem para o mercado internacional também. E o que nós não exploramos é usar essa cadeia produtiva inteira para ter esse rastreamento e chegar no mercado internacional com esse diferencial. São todas as marcas brasileiras que usam esse algodão orgânico? Óbvio que não. A gente trabalha também com tecido importado também. Sim. Mas o que eu sempre falo assim, você trouxe esse tecido, né? Você consegue ver a rastreabilidade desse tecido? O que você consegue dentro da tua fábrica? Então, daqui para frente, o que eu consigo fazer de sustentabilidade? Eu acho que é isso que falta para as empresas brasileiras. Falando, eu não consigo fazer 100%. É muito difícil. Aliás, 100% sustentável é praticamente impossível. Sim. Mas o que eu consigo fazer aqui dentro? Então, eu acho que esse é um exercício que falta fazer. E ainda falando na sua pergunta, né, nós conseguimos fazer isso para um diferencial para o mercado internacional, já deveria estar dentro das nossas empresas aqui, que isso, algum selo de sustentabilidade deveria ser praticamente obrigatório em todas as empresas. Com certeza. Né? Você deveria fazer, no mínimo, né, o seu dever de casa internamente para a sua empresa, como, sei lá, né, vou falar no meu jeito pessoal, né, como você faz reciclagem na sua casa. Alguma Sim. coisa você tem que fazer. E está ao alcance de todos. Resíduo da sua empresa, alguma coisa você consegue fazer. E eu já, né, não é uma novidade, mas para quem vai para o mercado internacional, a gente entende que vai chegar um momento, e esse momento está muito próximo, de que as ações de sustentabilidade não vão ser um diferencial, elas vão ser uma exigência. É uma obrigação, né? É porque é urgente. Acho que falta isso, a gente entender que é urgente, a gente precisa fazer agora, não tem tempo a perder, né? E o agora, para você ter uma ideia, de janeiro de 2025, já começou na União Europeia, de que já existe uma lei de que eles começam a procurar de que a sua empresa tem que mostrar de que da onde veio o seu material não seja de uma área de desmatamento. Então, você ainda não precisa mostrar isso, né, na sua importação, mas a lei já passou, a lei está lá. Então, em qualquer momento, isso já pode entrar. Dentro de uma empresa, por exemplo, que vai abrir uma loja, né, vamos dizer, né, que você já está vendendo lá para a Europa e você fala assim, é bacana, agora a gente tem empresas brasileiras que estão, né, na Europa, a gente tem desde chocolate, a roupa, calçados, a gente tem Melissa que está lá, a gente tem Farma, a gente tem empresas brasileiras Sim. que têm loja. Já dentro da Europa, todas as suas lojas têm que já ter agora um retorno de mercadoria. Você tem que recolher, vamos dizer, o que não é mais usado. Então, essas ações de sustentabilidade, elas estão, para quem vai trabalhar no mercado internacional, elas estão ali muito urgentes. Então, quem vai começar agora, aqui no Brasil, ou quem já está fazendo um processo de internacionalização de marca, já tem que pensar que daqui a pouquinho isso não vai ser diferencial, isso vai ser obrigação. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que pensar aqui. E eu acho que também a sustentabilidade a gente vê muito em produções locais, artesanais, porque acaba sendo mais fácil por ser menor, tal, e por usar trabalho manual. A gente tem muito trabalho manual no Brasil. E você acha que tem espaço para esse tipo de marca pequena, produção local?
bem artesanal, assim, nessas feiras grandes, né? Porque são grandes feiras. Muito Sério. espaço, muito espaço. Olha, dentro da Coulter, nós temos muitas empresas pequenas, muitas empresas pequenas. Empresas assim que a maioria dos brasileiros não conhece. Inclusive, tem empresas do interior de Minas que fazem acessórios, a gente tem empresas que fazem trabalho manual mesmo. Estou falando assim, trabalha a mulher, trabalha o marido, trabalham 5 costureiras, empresas pequenas, de acessório incrível, tem muito aqui também. Tem esse espaço e os compradores gostam. Eu acho sempre assim que quando você chega com a sua história lá, né, você é uma empresa pequena, você tem que mostrar que é isso que você é. Tem uma marca, ela é até do Rio, né? Eu não sei de onde, do interior do Rio que você falou, mas essa marca do interior do Rio, ela fez uma feira na edição passada da Coulter. Primeira vez que ela foi para a feira. E ela faz uns acessórios, ela trabalha com muita pedra natural, a zâmbia, incrível, eu adoro. Ela foi a primeira vez para a feira e ela foi com essa verdade dela. Eu sou uma empresa pequena, olha, eu tenho uma produção que é muito artesanal, é incrível. Eu trabalho com as pedras, eu faço lapidação das pedras. As pedras não vão ser todas iguais, porque tem uma lapidação manual mesmo. E ela foi super bem na feira. Ela está voltando nessa próxima edição agora, de setembro, assim, feliz da vida. Que Encontrei com ela incrível. lá no Rio e ela estava falando, olha, Simone, eu só tinha um modelo de cinto na última vez que eu fui, aí só um comprador veio e comprou 30 cintos meus, então Caramba! dessa vez agora eu já estou indo, estou levando 4 modelos de cinto, porque agora eu falei, nossa, vai vender 100? Ela, não, vou vender 300. Então tem esse espaço, assim, para marcas pequenas, muito, muito mesmo. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa, né, no mercado internacional, a gente pensa que precisa ser grandes empresas, tipo a Farm, Havaianas, Melissa. A gente acha que só elas que conseguem chegar lá. E, às vezes, na verdade, até uma estratégia de expansão, né? Como essa que você citou, por exemplo. Exatamente, exatamente. E tem empresas que talvez nunca cheguem a ser o tamanho dessas, né? Ou não é no objetivo delas, né? Não tem um investimento externo, ou não é no objetivo de que eu quero chegar a isso. Tem empresa que quer chegar a isso. Eu vendi 30, depois eu vou vender 100, depois eu vou vender 300, não obrigatoriamente eu vou vender 3.000. Então, de repente, não está ali no escopo de todas as empresas serem grandes e estarem lá. Mas tem muita empresa pequena que é muito grande no internacional. Você não tem noção. A gente tem empresas de tricô daqui do Brasil que fazem a Coulter há anos, que hoje ela tem 70% da produção dela vai para o mercado internacional. Empresas que você pouco ouve aqui no Brasil. Então, para você ver a importância de quem começa um trabalho pequeno, de consistência, vai crescendo, e quando ela vê isso, eu vou aumentando meu pedido, né? Parece né, assim, que a pessoa pequenininha lá, né, que falou assim, eu vendi 30, agora eu vou vender 100, eu vou vender 300, é esse o caminho. Aí, quando você vê, você está vendendo mais fora do que aqui no Brasil. Acontece. Eu acho que também eu acho que pode ser uma estratégia, né? Porque, por exemplo, às vezes aqui tem várias empresas já desse mesmo setor, mas lá é um diferencial, porque lá não tem. Então, é o que você falou, de se apropriar do que temos aqui, e lá é um diferencial, então faz muito mais sentido, essa né? identidade, né? Essa autenticidade, né? Não querer mostrar uma coisa que você não é. Eu via isso muito no começo da minha consultoria. Às vezes eu entrava dentro de uma marca e aí eu via lá, né, um bordadinho, né, ali do vestido, que é tão legal, que isso quem faz é aquela costureira. Aí eu via uma outra coisa, falando, nossa, isso aqui é tão legal dentro da sua roupa. Aí a pessoa queria me mostrar a alfaiataria dela. Aí falava assim, mas a minha alfaiataria, eu tenho isso. Eu falo, não é o seu diferencial, entendeu? Aqui no Brasil, a sua alfaiataria ela pode ser bacana, mas olha só, quando você está lá no mercado internacional, a tua alfaiataria está falando junto com a alfaiataria italiana, entendeu? Não é aí o seu diferencial. Vamos procurar outra coisa que pode ser, né? Não foi isso que me pegou no meu olhar, né? Isso é legal. Bom, nessa expansão para o mercado internacional, acho que um aliado importante é a tecnologia, né? As redes sociais, a internet. E como que você acha que essas marcas brasileiras que querem conquistar esse mercado, elas podem usar o digital, a tecnologia, para ampliar realmente a recepção, a presença digital no mercado internacional? É ainda uma parte pouco explorada pelas marcas brasileiras, e aí eu falo de novo, né, de uma parte de você ter de adaptação, né?
a nossa rede social, né, daqui do Brasil, vamos falar muito, que a gente tem muito, né, o Instagram, que é muito, né, muito forte para a gente aqui, ele não pode ir igualzinho para o mercado internacional. Então, primeiro que se você está fazendo uma estratégia realmente de estar no mercado internacional, você vai ter o próprio Instagram da sua marca daqui do Brasil, vai ser o Instagram que você vai estar usando fora. Como é que você vai fazer com as coleções? Se elas não são as mesmas coleções. Até o idioma, né? Você está fazendo uma adaptação de tudo que você tem em português, estar também ali em inglês. Ah, Simone, não precisa, porque a pessoa vai lá e aperta a teclinha. Mas, assim, gente, é mais um trabalho que você está dando para aquela pessoa que só tem 5 segundos para olhar. Para você chamar a atenção, né? Você chamar a atenção. Então, já bota ali em inglês, se você, né, quer ter essa opção, se você é realmente uma marca que está sendo globalizada. Então, nós temos esse marketing de influência, mas não acredito que a gente tem que usar exatamente o que está no Brasil para mostrar fora, a não ser que essa seja a tua verdade e o que você está mostrando aqui é exatamente o que você está mostrando fora. Uma estratégia que muitas empresas usam é ter um segundo canal para o mercado internacional. Então, a gente tem assim, as marcas que fazem, né, que já estão com uma venda um pouquinho mais expressiva, elas já começam a abrir esse canal no internacional, de ter um outro Instagram, de ter um outro website, às vezes, principalmente se você for fazer um e-commerce internacional, a ideia é que você faça essa adaptação. Por conta, principalmente, do produto, né, que você não está na mesma estação. Acho que principalmente isso. É necessário, né? E para fazer essa expansão no digital, você usa ou indica para os seus clientes usarem inteligência artificial? Porque a gente sabe que hoje aqui a gente é uma facilitadora. Assim, a gente tem que saber usar, mas é muito facilitadora. Você acha que isso é uma ferramenta que você indica utilizar para ajudar, né, nisso? Eu sou uma usuária também no pessoal. Eu não indico exatamente na minha consultoria de usarem. Eu acho que também que ainda está num campo muito mais de um facilitador dentro da indústria. Né? Eu vejo já muitos clientes meus que falam, não, eu já peguei meu processo de modelagem, já diminuí muito com inteligência artificial. Nossa, meu programa de corte, agora eu já uso muito mais, mas menos de ir direto para o mercado internacional como estratégia. Usar a inteligência artificial. E os criadores de conteúdo hoje também têm grande impacto no consumo. Você acha que é uma estratégia válida para quem quer ir para o mercado internacional, de repente, investir em influenciador? E se sim, como assim, encontrar o influenciador que demete, sendo que é um influenciador tipo gringo e a gente está aqui? Você acha que é possível? É possível, é muito possível. Se a gente for falar de mercado, né, de consumo, né, de influenciador, realmente, eu acho que isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, vale tanto aqui para o Brasil quanto vale para o internacional. Nós temos influenciadores e temos influenciadores. Eu até assisti a entrevista que vocês fizeram aqui com a Alice Ferraz, que eu acho que é a pessoa que é mestra para falar desse assunto. E aí eu volto para cada um da sua marca que tem que encontrar a sua verdade. Quem é a sua marca? Como que é o seu branding e como você quer se mostrar no mercado internacional? É a mesma maneira que você mostra aqui no mercado nacional? Então, tá, eu já sei quem eu sou como identidade de marca. Então, você tem que procurar esse influenciador no mercado internacional que vai falar a mesma língua do que você fala aqui. Então, a mesma estratégia de marca, de branding que você usa aqui no Brasil, você vai ter que usar fora. Eu trabalho junto com a minha consultoria, eu faço essa parte do contato, do apoio ao marketing internacional. O marketing internacional ele costuma ser caro. Então, normalmente as marcas brasileiras não usam no início tanto as influenciadoras fora como nós usamos aqui no Brasil. Então, acaba que a gente tem que fazer ali no começo uma estratégia muito mais de trazer a sua identidade do Brasil para você conseguir mostrar ela fora e chamar a atenção dessas influenciadoras do que você direto contratar essas influenciadoras fora. Numa segunda etapa de expansão internacional, sim, a gente começa, eu indico da gente começar a trabalhar com influenciadoras, porque é um jeito de você fazer a sua marca ser conhecida. A gente tem que sempre lembrar que
o mundo é globalizado, mas nós, no Brasil, nós estamos longe. Né? Fisicamente nós estamos longe, nós não somos o país mais estudado o tempo todo, as pessoas procurarem aqui, mas as pessoas veem a gente sim, tá? Eu recebo de compradores, eu recebo de showrooms, a pessoa falando assim, quem é essa marca, Simone? Tá lá no radar de fora, fala, Simone, você conhece quem é essa marca? Você já viu quem é essa marca de biquíni? Você já viu quem é essa marca de crochê? Ultimamente tem aparecido muita gente me perguntando de crochê, pareceu maravilhoso para crochê. Então, às vezes, tem até as influenciadoras que procuram as marcas para poder ter alguma coisa diferente. Então, eu acredito no trabalho de influenciadoras, eu acredito no trabalho delas para nós chamarmos a atenção desses compradores importantes, que é um jeito deles verem a gente também, mas eu ainda acho que pelo custo e principalmente tem que ser feito com cautela. E quando é feito esse trabalho, rola um estranhamento, assim, porque assim, a nossa forma de consumir internet é muito diferente lá de fora, né? Eu estava até vendo sobre a nossa publicidade nas redes sociais com influenciadores é extremamente diferente. Às vezes a gente fala sobre o produto, a gente fala quais os pontos positivos do produto, e às vezes lá é, tipo, sei lá, um carrossel. E aí, uma foto do carrossel que não tem nada a ver com o produto é o produto. E é isso. Coloquei o produto como algo cool ali pro meu público e essa é a publicidade. Rola esse estranhamento das marcas de como é feito? Eu acho que hoje esse público do consumidor, ele é muito extenso. Né? A gente não tem um consumidor e não tem só uma maneira de consumir. Então, eu ainda acho, né, que você fazendo a tua verdade lá fora, tem diferenciais. Né? É claro, eu acho que a gente tem uma coisa muito mais... Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa muito mais de exposição, por exemplo, de expor, de corpo, disso tudo, do que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. E vai ter menos na França, tem menos estranhamento. Então, acho que quando você é uma marca globalizada, você tem que tomar esses certos cuidados, vamos dizer assim. Mas aí eu volto, tem que voltar de novo para a identidade da marca. E o consumidor, ele vai entender, se você fala exatamente se o teu produto tem a ver com a tua imagem, com o teu branding, do que você quer mostrar, vale aqui para o Brasil como vale para fora também. E quais você já acha, quais são os erros mais comuns na hora de uma marca tentar se comunicar com o público internacional, que você vê assim no dia a dia? Bom, se eu voltar, né, no momento, né, não só da comunicação ali, né, eu acho que, primeiro de tudo, comunicar a identidade da marca. Eu vejo muitas vezes que a pessoa quer ir para o mercado internacional pensando que todo mundo já te conhece. Né? Eu sou conhecida aqui no Brasil, então eu já vou começar a me mostrar no mercado internacional como todo mundo conhecesse você. Não é assim. A maioria das vezes não te conhece. Você é famoso aqui no Brasil, você não é famoso fora. É começar do zero, né? Exatamente. Então, você tem que começar esse teu branding no internacional explicando quem é você. Eu falo isso muito, né? Independente da marca, né? Você está indo para uma feira, faz um material para você já indicar para as pessoas quem é você antes, esteja com o teu roteiro prontinho, quem eu sou, de onde eu vim, quanto tempo eu tenho de marca. As pessoas falam, a marca está aqui há 20 anos aqui no Brasil, mas é a primeira feira que ela está fazendo no internacional, ou é a primeira vez que eu estou levando a marca para conhecer, né, um comprador novo. Ela não conhece os 20 anos de história aqui. Ela está vendo aquele teu momento daqui. Então, eu acho que um erro é o de imaginar de que o que eu sou aqui no Brasil, todo mundo já me conhece que eu sou fora. Sem você mostrar de que você tem que explicar quem você é. Eu acho que isso é um grande erro. Bom, e a gente fala muito sobre hábitos de consumo, porque é uma coisa que impacta muito todo mundo, a indústria da moda no geral. E isso tem mudado muito o tempo todo. Antes era blog, hoje em dia é Instagram, e aí tendências que vai, que vem. E como que você acha que esses hábitos de consumo, né, que estão mudando o tempo todo, influenciam na forma, tanto como você seleciona, como você posiciona as marcas nessas feiras? Uma boa pergunta. Eu vou responder até de uma maneira curiosa, como as pessoas falam comigo. Você sabe que muitas vezes as pessoas perguntam assim, Simone, o que as pessoas, o que o mercado está querendo, né? O que estão procurando? Eu dou uma resposta que é um pouco assim, né? É uma resposta bem do meu jeito, que eu falo assim, procurando, ninguém está procurando nada. Todo mundo já tem tudo. Já temos coisa suficiente.
Às vezes a pessoa pergunta para mim, super rápido, Simone, o que as pessoas estão procurando? Eu falo, procurando, não tem ninguém procurando nada, todo mundo já tem tudo. A gente é que tem que mostrar para esse consumidor que nós temos um produto diferente, que é o teu trabalho como marca de mostrar ao consumidor que você tem um produto diferente que ele deveria consumir. Então, esse exercício é nosso, esse exercício é da marca, esse exercício é nós como marca brasileira, nós como pensando você como consumidora também, né? Você não ir o que está faltando hoje para mim, é despertar esse interesse. Então, eu falo assim, né? Alguém algum dia pensou assim, né? Lá na Farm, quando ela chegou com aquela roupa toda colorida e tudo, o que eles entenderam? As pessoas têm esse desejo da cor. Ela entendeu que nós temos um diferencial aqui, que é mostrar toda essa cor, toda essa estampa. As pessoas, nós sentimos o desejo. Aí a gente volta para o produto. Entendeu? O seu produto ele tem que ter uma coisa que ele chama as pessoas, que ele olha, aí você está com a imagem certa, você está com aquele branding certo, e a pessoa olha e fala, nossa, eu desejo isso. Não porque eu preciso disso, é porque eu desejo isso. Eu acho que é aí que você pega a história do que o consumidor que está mudando tanto o que ele está procurando. E isso envolve tudo, porque você pode ter o consumidor de que ele está procurando dentro daquele produto que eu já adorei essa jaqueta jeans, mas olha que incrível, e ela ainda é feita com algodão orgânico. Aí entra o diferencial, né? Então, eu acho que o caminho é muito esse, assim, do que eu quero entregar, muito mais do que o consumidor está pedindo. E que tipo de apoio você acha assim, essencial para empreendedores brasileiros que querem se destacar no mercado nacional? Assim? Porque é muito difícil empreender, todo mundo que empreende sabe. E aí, quando você vai... É o que você falou, você pode ter 20 anos aqui, você vai começar do zero lá. E aí? Qual que é o apoio maior? Assim? O que você indica mais? Olha, apoio todo mundo precisa. Você falou exatamente isso, né? Empreender não é fácil. Nós precisamos de união das marcas, união das associações. Existe apoio à exportação, a gente tem um programa de exportação. A Apex é apoiadora da exportação de todos os segmentos, inclusive da moda, então tem programas de apoio à exportação. A maioria das feiras internacionais tem apoio à exportação, isso é muito importante. A gente tem programas da ABIT, a gente tem programas da Best, da AB Calçados, a gente tem programas de exportação que são muito importantes, principalmente no apoio às feiras. Dito isto, nós precisamos das associações de irem juntas e formarem esses grupos para irem para as feiras internacionais. Eu realmente acredito que a gente vai, com essa união, a gente consegue ir com mais força. E isso eu não falo só do Brasil, né? Você pensa assim, né? O brasileiro empreendedor precisa disso. Eu tenho muito contato com os representantes, com os curadores nos outros países também, né? Eu falo que eu faço um trabalho único no Brasil, né? Porque eu sou a representante única dentro do Brasil, mas esse trabalho ele existe em outros países também. Então, assim, eu tenho, por exemplo, eu converso com um representante da Turquia, eles montam grupos para ir para as feiras. Você fala com representantes da França, Paris monta grupos para ir para as feiras. Então, a gente tem um apoio de exportação, de que ele é muito necessário. Aí você fala assim, nossa, mas os franceses ainda precisam disso? Precisam também. Os italianos também vão. Você pega delegações enormes de 60, 70 marcas que vão para uma feira italiana, que vão para uma feira como a Coulter. Então, nós estamos agora com um grupo aqui no Brasil também enorme para ir para a Coulter, e nós precisamos desse apoio. Esse apoio à exportação é muito importante. Então, a gente precisa dos apoios das entidades todas, mas aí eu volto a dizer, parte também nós, como empresas, empreendedores, como marcas, de formar esses grupos. Então, a gente tem um denning aqui no Brasil que é muito forte. É o que eu falo, nós temos uma cadeia produtiva desde o começo. Então, cadê a turma que produz o algodão? Cadê as tecelagens? Né? Vamos unir todo mundo para a gente, né, poder ir com mais força para o mercado internacional. Então, eu acredito que o que falta agora é essa união.
E como que essas feiras, né, como a Couturi, a Magic, elas ajudam a formar assim, um ecossistema internacional de moda e fortalecer a indústria como um todo, né? Fortalece justamente porque nós vamos, assim, a gente está conseguindo dentro das feiras. Primeiramente, a feira é um local muito democrático. Né? Do mesmo jeito que a gente fala, né, assim, você é uma marca grande aqui no Brasil, você chega lá e ninguém te conhece, isso também é um facilitador para as marcas entrarem todas de igual para igual. Porque quando você coloca um stand do lado do outro dentro de uma feira, você já está democratizando, né? É um espaço, né? Todo mundo recebe o mesmo tamanho de espaço, né? Você pode comprar um stand, você pode comprar 2 stands, mas você, de uma certa maneira ali, você já entra numa igualdade com o italiano, igualdade com o americano. Então, isso é uma maneira muito mais fácil de você entrar no mercado internacional. Como que você iria para expor? Como que você consegue ver dentro, num espaço de 3 dias, você vê, estão rodando dentro das feiras, para você ter uma ideia, assim, dentro de uma feira como a Couturi, você vai ter 8.000 compradores rodando em 3 dias ali. Você tem uma feira como a Médica, você tem 15.000 compradores rodando ali. Uma Rouge Next em Paris chega a ter 18.000 compradores. O seu stand não vai ser visto por 18.000 compradores, mas você tem esse número de compradores, né, que está rodando ali, e muitos desses vão estar interessados no seu produto. Então, isso é realmente assim, a feira é a maior oportunidade para uma marca entrar no mercado internacional. Por isso mesmo, é a escolha de grandes marcas que estão hoje, né, fazendo sucesso no internacional, que continuam fazendo feira, porque é o melhor jeito de você ver, durante 3 dias, o maior número de compradores. Isso é muito legal. E na questão estética, que você disse que conta muito, o produto conta muito. A gente tem visto nos últimos anos muitos símbolos estéticos do Brasil se popularizarem internacionalmente. Você acha que o Brasil está na moda? E como que impacta isso, né, para essas marcas nacionais que estão indo para lá? Eu acho que o Brasil está sempre na moda. Eu também, particularmente. Mas a gente até viu, né, uma tendência do Brazilian Core, das meninas todas usando camiseta do Brasil. Sim. Não, tem muito, vejo muito até hoje, assim, as influencers usando camisa do Brasil. Eu fico, gente, o que está acontecendo? O Brazilian Core ficou ali na moda. Mas eu acredito que a gente está na moda, é bacana, mas eu acho que a gente pode ficar na moda muito tempo se a gente usar todos esses ativos que eu falei que nós temos aqui no Brasil. Usar o nosso trabalho manual, usar a nossa expertise que a gente tem de norte a sul em tantos produtos, em tantos segmentos. Então, eu acho que o Brasil está na moda, mas eu acho que o Brasil tem que continuar na moda. Amo também isso. Assina embaixo, também quero. E agora falando um pouco de futuro. Quero saber que legado você espera deixar com o seu trabalho como consultora, como representante nas feiras internacionais, para que mais pessoas possam fazer esse trabalho, para que mais marcas consigam estar lá. Ai, legado. É difícil falar de legado, eu sei. Olha, eu falo assim um pouco com a minha consultoria, né, com a minha agência de consultoria, com a minha curadoria. O que eu realmente gostaria é ter o máximo possível de marcas brasileiras estando no mercado internacional com consistência. Eu acho que isso que eu queria, que as marcas fossem para o mercado internacional e chegassem lá e conseguissem, sabe, chegar lá, mostrar a propriedade, mostrar que você chegou preparado, que você planejou e que aquele é um caminho que você vai continuar no mercado internacional. Então, eu acho que esse é o objetivo que eu tenho, mais do que, vamos dizer assim, um legado, é que o maior número de marcas consiga fazer esse caminho, porque é muito bacana para quem consegue. E você, assim, você enxerga o futuro da moda assim? Você acha que... Como você acha que a moda brasileira vai estar num contexto global daqui a alguns anos? Você acha que a gente vai conseguir potencializar o que a gente tem de melhor? Tem que acreditar, né? Eu acredito que a gente tem a força para isso. Eu acredito, como eu falei, a gente tem o ativo para isso, né? A moda brasileira, ela já tem essa... as pessoas gostam do Brasil. As pessoas gostam do Brasil. Você fala que você é brasileiro, as pessoas abrem um sorriso, é bacana. Então, por que a gente não consegue levar isso da nossa moda para esse olhar que as pessoas já têm do Brasil? E eu acredito realmente, né,
Aí eu vou voltar lá no legado. Eu acredito que a gente tem que mostrar mais do que biquíni. Nós não somos mais os únicos fabricantes de biquíni no mundo. Tem muita gente legal fazendo, muito país fazendo biquíni, muito bacana. E nós temos essa moda praia, a gente tem o biquíni, mas a gente tem muito mais do que isso. Então, eu acho que esse caminho da moda brasileira eu vejo com muito futuro, com muito potencial. Realmente, a gente é muito principalmente pelo nosso clima, tudo bem. Mas a gente é muito urbano também. Acho que as pessoas não veem potencial nas marcas urbanas, nas marcas dos grandes centros de São Paulo, Totalmente, que é essa moda globalizada. Sim. É isso que eu falo, a gente não pode mostrar um Brasil só, né? A gente tem tanto mais do que isso, né? Cara, o nosso streetwear é muito bom, assim. Nossa, eu sou apaixonada. Você viu? Eu até vi tem um criador aqui de São Paulo que ele cria bonés de crochê, mas com desenhos de, tipo, capa de álbum dos Racionais, assim, uma coisa assim. Não conheço, já preciso conhecer, tá Juro. vendo? Então, surreal. Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa levar, que a gente é múltiplo, porque a gente é. Exato. Não sendo clubista. E agora, pra gente finalizar, queria saber que conselho que você dá, que você acha assim, que é o maior conselho que qualquer pessoa que quer expandir sua marca para o mercado internacional precisa. Olha, eu acho que sim, né? Não tem um conselho só, né? Tem vários. Tem vários. Não, mas eu acho que é importante você pensar na sua estratégia, pensar realmente no branding da sua marca, né? Quem é a sua marca aqui no Brasil, o que você vai mostrar de melhor lá fora. Estratégia, junto com planejamento. Planeja. Eu vou para o mercado internacional, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma feira, eu vou fazer 2 feiras, eu não vou fazer uma só. O mundo não acontece em 3 dias em uma feira só. Então, se programa, planeja para você fazer 2 edições, planeja como é que vai ser sua entrega, planeja, olha ali, olha no fundo da tua marca, todo mundo tem um diferencial. Então, eu acho que é essa olhar, olha para a sua marca com carinho, vê que você pode ter um caminho no internacional, planeja, mas não espera muito, não. Vai. Muito obrigada pelo nosso papo, foi incrível. Eu quero conhecer feiras internacionais agora. Tem que vir na próxima. Nacionais também, que você falou que tem uma do Rio. Quero super. Eu amei te receber, amei nossa conversa. Muito obrigada. Também, obrigada. Nem acredito que já acabou. Viu? Foi rápido, foi fácil. Para conferir esse e mais episódios do The Look, não esqueça de acompanhar tanto o nosso Spotify quanto o nosso YouTube.